Olá, bem-vindo ao curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Meu nome é Daniel Donda, eu sou especialista em cibersegurança e infraestrutura de redes. Nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. Em 14 de agosto de 2018 foi promulgada a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais contém disposições específicas sobre como podemos tratar os dados pessoais dos usuários e a sua privacidade. E assim como aconteceu na União Europeia com a GDPR, as empresas precisam se adequar, precisam entender o que elas possuem de dados e como que elas devem tratar esses dados pessoais. E aqui no Brasil nós temos inúmeras startups, pequenas, médias, grandes e até empresas internacionais que precisam estar em conformidade com essa nova lei que entra em vigor em 2020. Esse curso trata sobre os desafios técnicos que as empresas vão enfrentar, como identificar, como avaliar e como tratar esses dados de maneira adequada. Então, se você é estudante ou profissional que precisa conhecer e entender as consequências dessa lei, esse curso é para você. Vamos lá? Aqui vai um aviso muito importante sobre esse curso. Esse curso é um curso técnico, onde eu vou falar sobre soluções para ambientes de redes Microsoft para o tratamento de dados pessoais. Então é muito importante que você tenha conhecimentos básicos de infraestrutura, de redes, de sistemas operacionais, para poder compreender os passos que eu vou fazer e como que eu vou tratar aqui essas tecnologias. Olá, bem-vindo ao treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Meu nome é Daniel Donda e eu quero deixar aqui um recado. Essa é a nossa primeira aula introdutória sobre a Lei Geral de Proteção. E durante esse curso eu vou examinar a lei, eu vou explorar diversos pontos dessa lei, mas do ponto de vista de análise técnica com ideias de recursos que podemos aplicar para estar em conformidade com essa lei. Portanto, é importante deixar claro que eu não sou um advogado para fazer interpretações jurídicas dessa lei. Tampouco esse treinamento é um treinamento único. Ele não é um guia definitivo para que você possa ter em mãos e simplesmente levar em consideração apenas aquilo que você aprenderá aqui. É certo que eu vou fazer o melhor possível para que você tenha um super treinamento com o máximo possível de informações objetivas, diretas, claras e com recursos que você pode aplicar de maneira eficiente dentro da sua corporação. Dito isso, então vamos começar com a nossa primeira aula, onde nós vamos fazer uma introdução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e entender aí alguns conceitos para que possamos discutir depois tecnicamente. Vamos lá? Introdução à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Bom, o que é a LGPD? Ela é a nossa lei sancionada em 14 de agosto de 2018, sobre o número 13.709, e determina como que os nossos dados, ou seja, os dados dos cidadãos brasileiros vão ser coletados e tratados. Isso é muito importante. Essa lei, ela altera o famoso Marco Civil da Internet de 2014 e ela é muito similar a General Data Protection Regulation, a GDPR, que é um regulamento em vigor para a proteção de dados lá na União Europeia. E agora nós temos aqui no Brasil. Importante que no dia 27 de dezembro houve uma medida provisória que alterou a nossa lei, deu outras providências e também definiu aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o que nós vamos ver ainda durante esta aula. Alguns pontos iniciais muito importantes. O primeiro artigo já trata que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E para cada empresa que eu vou, cada lugar que eu acabo frequentando, as pessoas elas acreditam que essa lei ela só se aplica a dispositivos digitais, só aos dados que estão gravados no computador, no pendrive, no banco de dados. Mas é importante ressaltar então que pelo primeiro artigo dessa lei, os dados pessoais, inclusive nos meios digitais, se aplicam a essa lei. Então, se você tiver formulários em papel, cadastros que são feitos manualmente, não importa. Se é dados pessoais, que a gente ainda vai tratar aqui durante essa aula, o que são esses dados pessoais,
E o que é esse tratamento? A gente ainda vai ver sobre isso. O importante é ressaltar agora que não importa o meio. E a quem se aplica essa lei? Se aplica a todos os cidadãos brasileiros, todas as empresas, pessoa jurídica ou de direito público ou privado, independente do meio, independente do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, olha que importante, então o terceiro artigo, né, o inciso 1º, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. E o inciso 3º, os dados pessoais, que é objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Então, essa lei ela é extraterritorial. Aplica-se a todas as empresas, não importa então o país da sua sede ou o país onde estejam localizados os dados. Se os dados foram coletados e tratados no território nacional, ou a operação de tratamento que a gente já vai tratar seja realizada no território nacional, essa lei se aplica, ou seja, ela é extraterritorial. Sobre o tratamento de dados pessoais. Eu falei bastante, vou falar durante todo esse treinamento. Tratamento de dados, tratamento de dados. E o artigo 5º dessa lei, né, no inciso 10, ele fala, o tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, que seja uma coleta, produção, utilização, transferência, processamento. Agora vamos imaginar isso, trazer isso para a realidade de qualquer corporação. Todas as empresas tratam dados, e agora independente se seja dados pessoais, que você já deve ter uma noção do que seja um dado pessoal. Dados são dados, por exemplo, de uma pessoa natural, por exemplo, minhas informações, Daniel Donda, meu endereço, minha idade. As empresas precisam dessas informações, então elas coletam meu nome, elas podem classificar essa minha informação, processar, guardar, armazenar, podem modificar, podem transferir para outra empresa. Então, essa lei se aplica a todo tipo de tratamento de dados pessoais. E para ficar mais claro ainda, nós vamos entender agora o que são esses dados pessoais. Ainda no artigo 5º, né, para os fins dessa lei, considera-se dado pessoal qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, vamos entender o que é esse dado pessoal. Eu já dei um exemplo, Daniel Donda, meu endereço, meu CPF e várias outras informações que eu posso fornecer, minha idade, data de nascimento, se eu sou casado ou não. Essas informações fazem parte de um dado pessoal. Quando ele trata aí sobre a pessoa natural identificada ou identificável, ela só me traz o RG. E através do RG eu consigo saber quem que é o Daniel Donda. Através de uma descrição muito detalhada, eu consigo chegar ao Daniel Donda, então é identificável. O CPF não é único para cada pessoa, então se eu rastrear um CPF, eu chego a essa pessoa, eu identifico essa pessoa natural. Que esse dado, então, o CPF seria um dado pessoal identificável, e a pessoa em si, o nome dela, seria um dado pessoal da pessoa natural identificada. Além do mais, existem também os dados pessoais sensíveis, que são dados que podem ser coletados para devidos fins, né, mas que eles são um pouco mais pessoais. Dado pessoal sensível é qualquer tipo de dado que possibilita a discriminação. Por exemplo, a minha origem étnica ou racial, qual que é a minha religião, qual que é a minha posição política, além do dado genético ou biométrico. E quando eu vou falar mais adiante sobre o tratamento de dados dentro das corporações do ponto de vista tecnológico, faz parte hoje da realidade das empresas. Levar em consideração que esse é um dado pessoal sensível. Aqui estamos fazendo, nesse momento, uma introdução sobre a lei, mas é importante também ressaltar que quando estamos tratando sobre dados de crianças, né, menores de 18 anos, é necessário também o consentimento dos pais. É importante, e existe aí um artigo que trata somente disso, né, o artigo 14.
O artigo 7 trata sobre a finalidade do uso do dado pessoal. O tratamento dos dados pessoais eles podem ser realizados em várias hipóteses. Algumas são importantes aí a gente salientar. A primeira, principalmente, que o foco na maioria das pessoas que eu acredito que vão assistir, você que está assistindo esse treinamento, deve estar pensando sobre como vai tratar os dados pessoais dos seus clientes e dos seus funcionários. Que é super importante também deixar isso bem claro, tá? Vale para todos, não? A gente pensa muito nos clientes, mas os funcionários, qualquer dado pessoal que faça parte aí da minha corporação e que eu tenho que tratar, é minha responsabilidade. Então, todos precisam fornecer o consentimento. Quando eu estou falando sobre funcionário, tem a obrigação legal, eu preciso ter o nome dele para poder cadastrar ele, para poder assinar a carteira, então é uma questão de obrigação legal. Para contratos, eu vou fornecer meus dados pessoais, eu não vou ficar questionando, né? Por que eu vou fornecer meu nome e RG porque eu vou comprar uma casa? Eu preciso. Agora, se eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma compra e vou pagar em dinheiro, mas você me pede um cadastro, eu preciso saber o porquê desse cadastro. E eu preciso, claro, antes, pensando do lado agora da corporação que está solicitando, eu vou precisar do consentimento dessa pessoa, né, desse cidadão, para poder cadastrar essa informação. Muito importante no nosso treinamento, muito importante também para todos nós que agora estamos sobre os olhos dessa lei, é saber quem são os responsáveis, né? Aqui os responsáveis são os agentes de tratamento. Então, no artigo 5º, ele considera que controlador, e eu vou usar esse termo durante o treinamento, controlador é aquele que toma as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais, enquanto que o operador é a pessoa que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então é muito importante a gente conhecer esses dois atores dentro desse conceito aí da lei. Controlador define como que eu trato os dados e o operador é o que realiza em si o tratamento. Existe também o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador que vai atuar como um canal de comunicação entre o controlador, o dono dos dados, né, os titulares, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já foi definida na última medida provisória. Mas é importante ressaltar que o mais importante dentro aqui do nosso cenário são os agentes de tratamento, o controlador e o operador. Então, toda vez que eu for trabalhar, por exemplo, no controle de certas informações, eu posso falar aqui, nós vamos definir os agentes de tratamento, que são as pessoas responsáveis por decisão ou operação. Outro ponto importante que foi incluído pela medida provisória é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais ou Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANP, que é composta aí por 23 representantes de diversos setores. E a função, né, dessa agência, desse conselho, é, no fim, zelar pela proteção de dados pessoais, né? Vão editar normas, procedimentos, vão fiscalizar, comunicar autoridades. No fim, eles vão articular e promover todas as ações que são relacionadas a essa lei, a lei de dados pessoais. Importante, né? É com eles também, com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que temos as sanções. As sanções administrativas, eu acho que é a parte que mais as pessoas estão preocupadas. Elas podem vir como uma simples advertência, com indicação de um prazo para adoção de medidas corretivas no que trata qualquer ação relacionada a, por exemplo, um vazamento de dados. Depois ela pode chegar até a multa simples de até 2% do faturamento, limitado aí a um total de 50 milhões de reais por infração. É muito importante também lembrar que essa sanção ela se aplica à não conformidade, tá? E não a um incidente por infrações. Então, houve um vazamento de dados. Eu vou aplicar uma multa a essa empresa por conta disso. Não, não é por isso. É talvez
claro, pela não conformidade ou pelo não tratamento correto que foi já definido por essa lei como que devemos agir. Se isso não estiver em conformidade, sanções podem ocorrer. Do contrário, aí é uma interpretação já jurídica, uma interpretação que vamos depender de advogados para tratar esse assunto. E assim chegamos então ao fim da nossa primeira aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma introdução, nós vamos nos aprofundar cada vez mais no decorrer desse treinamento. A ideia aqui é que você possa estar preparado, preparar a sua empresa, estar apto aí a criar as rotinas de prevenção e solução de problemas relacionados à privacidade, aos dados pessoais, né, a forma como que nós vamos tratar essas informações. Criar, atualizar condutas, políticas de condutas internas, treinar seus colaboradores, tudo isso é muito importante para ter sucesso, para garantir a competitividade da sua empresa. Essa é a ideia da lei, é fomentar o desenvolvimento, melhorando a imagem do Brasil. E para isso é super importante que nós tenhamos todo o conhecimento necessário para estar em conformidade com essa lei. Obrigado e até a próxima aula. Dando sequência ao nosso treinamento, vamos agora falar sobre um ponto essencial da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o consentimento. Já no artigo 5º, para fins dessa lei, ela considera que consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais, para uma finalidade determinada. É de extrema importância ressaltar que quando estamos criando um modo para que os usuários possam fornecer o seu consentimento para que vamos tratar seus dados, vamos coletar os seus dados, deve haver uma razão específica e muito bem definida para cada coleta, para toda coleta. Então, o uso dos dados pessoais devem ser apenas para fins específicos, explícitos e legítimos. Então, é muito importante deixar claro para qual é o fim que eu estou coletando essa informação e que o titular deva concordar. Isso deve estar bem explícito. Não pode utilizar uma forma aí generalista, tá? Porque ele pode ser considerado nulo. Então, eu tenho que indicar o máximo possível de transparência de como que eu vou tratar, como que eu vou armazenar e, claro, por quê, né? Assim também como se os dados serão compartilhados ou serão transferidos. Isso é importantíssimo deixar bem esclarecido no documento de consentimento. O que diz a lei especificamente? A gente vai lá no capítulo 2, na seção 1, onde temos os requisitos para o tratamento dos dados pessoais. No artigo 7, ele fala: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Quais são essas hipóteses? E aí que é importante a gente conhecer realmente e navegar pela lei. Eu estou aqui com o documento, com a lei aberta, até o link faz parte aí do treinamento, vocês podem encontrar. E nós vamos aqui na seção 1, dando os requisitos de tratamento de dados pessoais. Quais são as hipóteses? Mediante o fornecimento do consentimento do titular, o que nós já tratamos aqui, para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, pela administração pública, realizar estudos para órgãos de pesquisa, para a execução de contratos, por questões de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. E aí a gente aqui também pode nos referir a outros termos de uma outra lei, para a proteção da vida ou segurança do titular ou de terceiro. Alguns aqui eles foram retirados, mas por questões de saúde, procedimentos realizados por profissionais de saúde, quando necessários para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, mas aí tem que levar em consideração os direitos e liberdades fundamentais do titular, ou para a proteção de crédito. É tão importante o consentimento que no artigo 8 está descrito que o consentimento previsto no artigo 7, do inciso 1 aí da lei, deverá ser fornecido por escrito ou por meio que demonstre a manifestação de vontade do titular e que cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido.
em conformidade, lógico, com essa lei, de acordo com essa lei, ou seja, bem claro, de maneira transparente, né, qual que é a finalidade do uso dos dados e como ele será tratado. Para finalizar, vamos aqui considerar alguns pontos importantes, né? O primeiro é que o consentimento deverá ser sempre obtido de manifestação livre, por manifestação livre do usuário. Nesse caso, por exemplo, o que é muito comum é que nos meios informáticos, né, como nós trabalhamos no dia a dia, a aceitação de termos de uso, de políticas de privacidade e até agora, por exemplo, de consentimento para fins de tratamento de dados, pode ser através do uso de checkbox. Como o consentimento tem que ser uma ação positiva do usuário, tem que ser uma manifestação livre do usuário, é muito importante que esse checkbox não esteja pré-marcado. Ele tem que ir lá e clicar nesse checkbox, indicando que ele concorda com aquela informação. Não pode estar pré-definido que ele já, talvez, né, forneça o seu consentimento. Não, livre e espontânea vontade. Outro ponto, a aceitação ela não pode ser passiva. Aquela ideia do quem cala consente não vale aqui, né? Então, não vai valer para essas situações. Não vai ser considerado um consentimento. E é claro que essas considerações vão ter aí um valor jurídico, sempre. Então, é muito importante que não entramos no conceito de vícios de consentimento, que aí pode entrar várias outras formas, como, por exemplo, o erro, o dolo ou a coação. Isso vai fazer a gente perder, né, a validade desse consentimento. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer, por exemplo, quando talvez eu vou omitir alguma informação e a pessoa vai lá clicar, não vai estar claro. Isso aí seria por dolo. Ou por erro, ele consente porque ele não tem noção de que ele deve ou não fazer aquilo. Aquilo está de uma maneira um pouco não clara para esse usuário, né? Ou por coação. Né? Por coação, talvez por alguma necessidade, eu tenho que consentir, senão talvez eu não tenha acesso à informação. Né? Isso aí geralmente tem uma relação muito maior com contratações do que com consentimento para o uso de tratamento, mas que é certeza que isso pode entrar aí no âmbito jurídico. Devemos levar em consideração sempre essas informações. Em resumo, deixe o mais claro possível para que as pessoas entendam o porquê que você está coletando e tratando essas informações. Super importante, não? Espero que você tenha gostado dessa aula e não perca a próxima.